Boa noite. Boa noite, gente. Hoje a nossa live vai ser com a nutricionista Iris Rosa. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu aumentar aqui o volume. Tá bom agora. O som tá bom aí? Tá, tô te ouvindo tranquilo. Boa noite, Mariane. Vocês estão ouvindo, gente? Estão conseguindo ouvir bem? Deixa eu ver se eles respondem. Acho que tá, a gente não teve Acho que problema. tá tranquilo, né? Tá sim. Então, vamos lá, né? Vamos Vamos, começar. seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. O prazer é meu. É com muita satisfação, né, que eu acertei esse convite para falar um pouquinho sobre alimentação infantil. Eu sou formada há quase 3 anos e um período da minha formação eu dediquei a fazer trabalho voluntário numa escola e aí eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto com crianças, né? Crianças do maternal até o 5º ano, onde a gente fazia educação nutricional. Foi um trabalho que eu desenvolvi juntamente com uma amiga que ela também é da área de nutrição, ela é técnica em nutrição. E foi um período assim de 5 meses que a gente ficou nessa escola falando, né, da importância da alimentação, de uma forma que as crianças pudessem entender. E também foi bem positivo porque a gente também teve contato com os pais dessas crianças, né? Porque não dá para falar de alimentação infantil sem antes falar com os pais, porque eles são de suma importância para que as crianças tenham um desenvolvimento do comportamento alimentar de forma saudável e a família também, o ambiente familiar, ela vai influenciar nisso. Então foi bem interessante. Principalmente quando se trata de crianças tão pequenas, né? Você trabalhou desde o maternal, deve ser os 3 anos, os pais influenciam demais. A gente sabe que a alimentação em si influencia muito no crescimento da criança. E aí não é só no crescimento físico, né? O crescimento intelectual também influencia. Tu podia detalhar um pouquinho mais para a gente a respeito disso? Sim, a questão da formação dos hábitos alimentares da criança, as preferências alimentares, elas vão ser influenciadas desde que a criança está na barriga da mãe. A alimentação materna, ela vai influenciar nas preferências alimentares quando ela já estiver sendo feita a introdução alimentar, porque através do líquido amniótico, ali do cordão umbilical, vão ser passados alguns partículas de sabores que vão influenciar nas preferências alimentares dessa criança e também através do aleitamento materno, né? E aí esse período de aleitamento materno, de preferência, ele vai do nascimento e pode ir até os 2 anos de idade, de forma complementar e depois dos 6 meses e preferencialmente só o aleitamento materno no período do início assim da vida, né? Até os 6 meses só o aleitamento materno. E vai ser importante para o desenvolvimento cognitivo da criança, porque através dos alimentos que a mãe consumir e suplementar até alguns micronutrientes, alguns lipídios, como o ômega 3, vai ser importante para o desenvolvimento da formação cerebral da criança, porque o cérebro ele é composto por 60% de lipídio, né? E aí o EPA e o DHA presente no ômega 3 ele vai ser bem importante nesse processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Então, no momento da gestação, já é importante suplementar a alimentação da mãe, que a mãe tem uma alimentação balanceada, digamos É, assim. é importante que a mãe ela tenha uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada e alguns nutrientes, às vezes é necessário suplementar, às vezes ferro, dependendo se a mãe ela tiver uma deficiência de ferro ali, que na gestação já é tendencioso
da mãe ela ter um pouco mais da deficiência de ferro, mas é por conta da hemodiluição, né? Que é quando ela vai ter ali dentro do corpo dela outro ser e vai ter uma quantidade de líquidos maior e isso vai deixar o sangue mais diluído com a concentração menor de ferro. E o ferro também ele é bem importante para a mielinização do cérebro, né? Entendi. Entendi direitinho eles. Numa determinada idade, eu não sei se é uma fase, aí eu queria que tu explicasse pra gente. Quando inicia a alimentação da criança, né, a introdução alimentar, que deixa ele estar tomando só o leite, a criança geralmente quando aprende a falar ou quando já está maiorzinha, com um ano e pouco, ela começa a selecionar mais os alimentos. Não sei se é por sabor que ela gosta, não sei, não, de fato não sei qual o motivo, mas eu sei que tem uma fase que a criança começa escolhendo, não quero isso, não quero aquilo. Tu acha que é importante a mãe intervir assim, não, isso tem que comer, isso não tem, ou é importante também deixar a criança selecionar esses alimentos? Olha, as crianças elas podem ter uma maior seletividade alimentar nesse período que ela está crescendo aí, ela está descobrindo o mundo e às vezes ela está mais distraída, muito mais pensando em mexer em outras coisas, em brincar do que em comer, né? E isso pode afetar a questão do apetite da criança. Pode ser que a criança ela comece a desenvolver ali as preferências alimentares, mas a mãe não deve retirar. Ah, eu dei uma vez jirimu ao meu filho, ele não quis, vou deixar para lá. Não, mas ofertar uma diversidade grande de alimentos e sempre voltar naquele alimento que a criança não quis naquele momento. É necessário que a mãe ofereça de 8 a 15 vezes até que ela perceba que a criança ela realmente não gosta daquele alimento. Não dá para dizer com apenas a oferta uma única vez que a criança não gosta daquele alimento, sabe? Então é bem importante que a mãe ela ofereça e varie outros alimentos, não ficar sempre naquele alimento, que tem uma variedade alimentar. Realmente é bem importante isso. E que não também não venha com punição para a criança ou insistência, sabe? É importante ter esse equilíbrio aí. Então, nem 8 nem 80, né? Tem que tentar Isso. mais de uma vez inserir na alimentação da criança, mas se viu que de fato ela não gosta, tentar não forçar, né? Porque muitas vezes o forço leva até ao vômito, né? Muita criança tem isso, não quer comer, começa chorando, coloca logo para fora. Isso. E isso pode causar até algum trauma, assim, para levar para a vida adulta, um comportamento alimentar ruim, errado, para quando a pessoa já estiver adulta, né? Então é importante não forçar isso, não usar de medidas de bater ou realmente forçar a criança, segurar para a criança comer, você tem que comer tudo, senão você não vai brincar, enfim. Não é legal fazer esse tipo de coisa, não. Entendi. Já falasse um pouquinho que os hábitos alimentares da mãe na gestação influenciam na alimentação da criança quando ela começa essa introdução alimentar. Mas é genético isso, porque, por exemplo, eu tenho uma prima que ela, mais jovem, era muito ruim de comer, era bem seletiva. Mas como foi ficando adulta, foi mantendo uma alimentação mais saudável, melhor, começou a introduzir, inclusive, coisas que ela não gostava tanto. A filha dela é do mesmo jeito que ela quando era pequena. Não gosta de comer determinadas coisas, é ruim para comer verdura, é bem seletiva também. É genético? Olha, pode ter. A gestação se alimentou bem. Pode ter um fator genético envolvido, sim, mas o hábito alimentar ele não é só composto por fatores genéticos, né? O ambiente ele vai influenciar também. Então, não é só o que a mãe come na gestação, mas é também aquilo que os pais comem enquanto a criança está ali, quando ela começa realmente a comer a comida da família. Isso vai influenciar, sabe?
Então, é importante que os pais eles tenham um hábito alimentar saudável e continuem oferecendo os alimentos, deixando disponíveis para que as crianças elas possam tomar gosto. Às vezes a gente não gosta de uma coisa agora, mas no futuro pode vir a gostar, sabe? É bem mutável essa questão do paladar. É uma questão de adaptação. Tanto é que muita gente, principalmente quando começa uma dieta ou outra, gosta de alguma coisa ou não gosta e se acostuma a comer. Isso, eu digo por experiência assim de atendimento mesmo. Eu tinha uma paciente que eu coloquei no cardápio dela, foi iogurte natural. E ela disse, menina, eu detestava iogurte natural e agora eu amo. Para você ver como é de você aprender realmente a gostar, a inserir, mudar a forma de apresentação também daquele alimento, porque às vezes a criança não gostou, por exemplo, de uma cenoura cozida, mas e se a mãe oferecer essa cenoura ralada, a cenoura, sabe, crua, a cenoura num formato diferente, ou na preparação de um arroz. Tem que ter criatividade na hora de oferecer, porque eles vão estar ali sempre dispostos a aprender alguma coisa nova, a provar algum alimento que ainda não provou. Quando eu estava nessa escola que eu fiz o trabalho voluntário lá, tinha algumas mães que chegavam para mim, meu filho não gosta disso, não gosta daquilo. E eu sempre dava esse conselho de realmente de oferecer de formas diferentes e oferecer em momentos agradáveis também. Teve uma oficina que eu fiz lá que foi de um suco verde, que foi um suco de abacaxi com casca e couve. E, tipo, eu fiquei impressionada, porque praticamente 100% das crianças quiseram provar, até aquelas que as mães diziam que elas não comiam aqueles alimentos, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso. A gente lá no colégio fez um trabalho, acho que há uns 2 anos atrás, um projeto de alimentação saudável. Aí foi do infantil, da turma menorzinha, até o 5º ano. E foi muito interessante, porque na turma de 3 anos, a gente dividiu alguns subtemas e eles ficaram com o tema verduras. E a professora apresentou a eles, explicou, e teve um determinado dia, ela está até assistindo aqui com a gente. Foi a professora Vera. Ela levou uma sopa de legumes. Aí disse a eles tudo que estava dentro da sopa de legumes. Todos eles tomaram. Todos. Então, criança é muito disso, né? Quando está naquele ambiente da folia, da alegria, ela topa provar algo novo, né? Pois é, bem interessante isso. Tem alguma fase da vida da criança que ela coma mais ou que coma menos, geralmente, assim, fase que geralmente ela é mais fastiosa, ou isso daí varia de criança? Olha, isso pode variar de criança. Tá com um pouquinho de eco, né? Não estou escutando, não. Pra tu tá normal. Ah, então tá bom. Então é aqui mesmo. Eu tô me ouvindo. Sim, em relação a essa questão do fastio, isso pode variar de criança para criança, mas na fase de quando ela está assim, nesse período dos 2 aos 6 anos, elas podem desenvolver um fastio que é comum de realmente estar mais interessado em brincar, em outras coisas do que em se alimentar. E aí tem essa diminuição do paladar. Pode ser também um fastio relacionado a alguma deficiência nutricional, a deficiência de ferro, por exemplo, que vai deixar a criança totalmente desinteressada pela alimentação. E pode ser um fastio relacionado a algum fator emocional, algum fator comportamental, sabe? Às vezes só quer comer se a mãe estiver presente, se a mãe dá aquela comida. Ou às vezes não quer comer por conta dos horários muito rígidos relacionados à alimentação. Às vezes a criança não está com fome e os responsáveis acham que ela tem que comer naquele momento e às vezes ela não quer comer naquele momento. Então isso pode variar muito. Tem várias causas aí relacionadas a essa questão do fastio. Gente, eu estou anotando. Algumas pessoas fizeram perguntas, eu estou anotando, tá, para fazer ela no final.
O professor até falou que algumas crianças repetiram o dia que ela fez essa sopinha, acharam bem interessante. Fala-se que o fastio pode variar e pode ser a carência de algum fator nutricional. Então, eu acredito que esse seja o fator assim mais importante, acho que mais perigoso, digamos assim, quando se trata de fastio, né? Quando ele está voltado a esse... Com a deficiência nutricional, isso mesmo. Quando está relacionado com a deficiência nutricional, é necessário avaliar alguns fatores para ver se é aquilo realmente ou se tem algum fator psicológico relacionado àquilo. E também tem a questão de quando a criança está no período de crescimento, né, de estirão de crescimento, ela tem um aumento do apetite. E aí ela vai estar comendo mais para ter uma reserva de energia para que ela possa crescer. E aí essa fase de crescimento, de estirão de crescimento, ela é diferente para meninos e meninas. Já acontece geralmente com meninas no período dos 8 aos 10 anos e para os meninos entre os 11 e os 13 anos. E quando esse aumento, quando ela começa a se alimentar mais e tem um aumento de peso, que não passe dos 20% do que é esperado para aquele momento, não é necessário interferência de um nutricionista, por exemplo. Então era justo isso que eu ia perguntar, porque tem mãe que fala muito de fastio, mas tem uns que dizem, meu filho come demais. É relativo essa quantidade de comida para as crianças. Por exemplo, eu tenho 2 crianças de 3 anos, mas uma come um pratinho completo e a outra só belisca. É relativo esse apetite da criança? É bem relativo. E isso só passa a ser prejudicial quando vai estar afetando ali o ritmo do crescimento da criança de altura, sabe? Quando a pessoa avalia e vê que ela não está com a altura que é esperada para aquele momento. Quando tem as 2 crianças ali, 3 anos, uma está com uma estatura muito diferente da outra, sabe? Quando está afetando em relação ao crescimento ou aprendizagem na escola, enfim, está vendo que está com algum probleminha aí, é necessário interferência. A criança também não é obrigada a comer tudo, né? Aí tu acha que é nesse momento que se precisa procurar um nutricionista, um acompanhamento de um profissional? Ou tu acha que uma ida ao pediatra resolve, tentar dar um jeitinho em casa resolve? Eu acho importante que tenha um nutricionista para que haja essa suplementação, porque às vezes a gente sabe que a criança está, por exemplo, abaixo do peso, mas a gente não sabe como é que tá os exames sanguíneos dela, se está com algum Tu problema. pode repetir que ficou sem som aqui, o celular começou a tocar. Repito. Ficou sem som. Tu acha que tá ouvindo agora? Tá sem som. Não tô ouvindo, não. Tá ouvindo, não? Não. Eita. Aqui no meu ainda tá normal. Vocês estão ouvindo, gente? Eu só falando, o som só caiu pra eles. Não, eu acho que foi depois que ligaram. Deixa eu mandar aqui, eu vou fechar e abrir. Voltou? O pessoal tá ouvindo. Obrigada, gente, pelo feedback. Tá ouvindo ainda não? Vou fechar. Tu fecha e eu chamo de novo, tá? Micael e Danilo, saudade também dos meninos de Nani. Ela não estava me escutando. Ela disse que o celular dela tocou e aí o áudio dela ela não estava escutando. Oi, Lúcio! Um beijo, amor. Ela vai entrar novamente. E aí eu vou fazer a pergunta novamente para ela. Vocês escutaram a pergunta que eu tinha feito, né?
quando ela acha necessária a intervenção do nutricionista. Oi, Iris, está ouvindo agora? Oi, agora tô ouvindo. Oi, Dani, tá falando do teu pai, né? Um beijo, amor. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: quando tu acha necessário a intervenção de um nutricionista? Porque, assim, às vezes a gente não sabe, vê que a criança está abaixo do peso ou acima e não sabe como é que estão o sangue dela, né? Os nutrientes no corpo. Tu acha que em casa dá para fazer um paliativo? Não, vou tentar inserir aquilo na alimentação? Ou tu acha necessário, de fato, a intervenção do nutricionista para falar de forma mais assim, olha, tais alimentos é importante porque está com deficiência disso, ou está com colesterol alto, por exemplo. Vocês são mais assertivos, né? Porque a gente não tem o conhecimento técnico que vocês têm. Sim. Sempre que tiver dúvidas, fazendo algum procedimento em casa, tentando inserir, a criança não está aceitando, tiver com dúvida em relação ao estado geral de saúde da criança, é importante sim levar no nutricionista, porque ele vai orientar de uma forma mais assertiva. E cada caso é um caso também, né? Tem vários fatores relacionados aí a essa questão do comportamento alimentar que o nutricionista ele pode avaliar em cada criança. Teve umas pessoas que disseram que o meu agora ficou ruim. Foi, tá meio tremida a imagem. Não sei se é minha internet. Agora tá melhorando. Tá melhorando? Sim, agora tá bem melhor. Tá bom? Ah, pronto, foi só ajeitei a tela. Ah, entendi. Quando as crianças também vão ficando adolescentes... Gente, aí vocês me digam se para vocês melhorou também, tá? Por favor. Quando as crianças vão ficando adolescentes, elas também costumam a dizer eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Às vezes até por modinha, né? Porque a gente sabe que adolescente tem muito disso. Não, meu amigo come, vou experimentar também. Ou de repente, não, minhas amigas não comem, eu não vou querer mais comer isso, não. E como é que os pais devem proceder nessa situação? É normal? É normal o adolescente ele ser influenciado por essas questões sociais, estar com os amigos não comem determinado alimento, aí eles deixam de comer também porque acham que o lanche deles não tá legal na escola. Não, mas porque meu amigo come salgadinho e porque eu não posso comer também? Porque eu tenho que ficar levando fruta, levando iogurte, né? Então, realmente uma questão de conversa mesmo e mostrar para o adolescente que aquilo é de fato importante para a alimentação, para a saúde dele, sabe? E eu acho assim que quanto mais fortalecido for na infância essa questão do hábito alimentar, melhor ele vai se solidificar assim na adolescência, porque a influência dos pais já foi tão grande naquele período que a criança ela tá mais aberta para o novo do que um adolescente, né, que já está ficando com um hábito alimentar mais bem estabelecido. Então, é influenciar ao máximo enquanto é criança, para que quando ele chegar na adolescência ele não tenha tanto problema em relação a isso. Entendi. Tu poderia citar alguns exemplos por exemplo, é uma criança que tem deficiência em ferro, isso pode gerar determinadas consequências para ela. Que tipo de consequências seriam essas? A criança que é deficiente em ferro, ela vai ter um cansaço, assim, sabe? Não consegue se concentrar tanto nas atividades na escola, não vai ter energia realmente para brincar, para estudar. E o ferro, ele é um mineral bem importante para a mielinização dos neurônios, como eu já tinha falado, né? Vamos pensar no neurônio como um fio, né? E essa mielinização é justamente o encapamento desse fio que vai ajudar na transmissão ali das informações. Por isso que é importante o consumo de alimentos ricos em ferro. E quando eu falo em alimentos ricos em ferro, eu estou falando de
carne vermelha, fígado bovino, né? Vísceras, né? Coração de galinha, essas coisas que tem um ferro assim muito mais biodisponível, que vai ser absorvido mais rápido pelo nosso corpo. E tem também o feijão, como exemplo, que tem ferro, mas não é um ferro tão biodisponível, que é o ferro presente nessa leguminosa, né, que é o feijão. E aí é necessário o consumo depois do almoço, uma fruta rica em vitamina C, que vai estar ajudando na absorção do ferro presente nesse feijão. Mas é oferecer esses alimentos ricos em ferro, pelo menos uma vez por semana, oferecer fígado bovino, sempre estar ofertando esse tipo de alimento. E quando vê que não está suprindo, às vezes é necessário fazer a suplementação desse ferro. Aí é necessário uma avaliação de um profissional mesmo. Um pediatra, um nutricionista pode estar suplementando o ferro. Entendi. E nas lives anteriores, acho que desde a primeira live a gente fala isso, da importância dos pais serem espelhos para a criança, serem exemplo para a criança. Aí acredito que na alimentação isso não é diferente, né? Quando você está sentado à mesa, que muitos pais às vezes não têm esse costume, diz, não, come assistindo TV, come ali com seu irmão numa mesinha separada, mas é importante estar a família como um todo junta até para incentivar a criança a comer coisas novas, correto? Sim, é bem importante isso, fazer quanto mais refeições feitas em família, melhor. Porque ela vai estar vendo ali, por mais que ela não coma naquele momento aquele alimento, ela vai estar vendo que o pai come, que a mãe come e vai se interessar em comer, sem precisar forçar a barra, sabe? As refeições em família, elas são bem importantes nesse momento. Não adianta os pais quererem também comer o que quiserem, ter uma alimentação totalmente desregrada e querer que os filhos comam de forma saudável, porque isso não vai acontecer. Isso é ilusão, sabe? Então, não tem que ser isso de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode ser assim, principalmente com crianças menores, sabe? Eu acho que elas são bem espertas e elas não vão querer fazer. Entendi. Eu acho interessante explicar para a criança, assim, criança, acredito que a partir dos 3, 4 anos que já entendem melhor a importância de cada alimento, como tu falou, o ferro, a carne tem determinado nutriente, o feijão tem determinado nutriente, e de repente até tem umas pirâmides alimentares bem coloridas, bem legais, que pode ser usada para explicar a criança e ela ter melhor aprendizagem. Tu acha interessante fazer isso para que as crianças absorvam melhor? Sim, eu acho bem interessante, da forma mais lúdica possível, né? Explicar a importância desses alimentos para cada parte do corpo. Não necessariamente uma pirâmide alimentar, sabe? Mas explicar realmente para que serve aquilo, por que é interessante comer aquilo, porque eles vão compreender, eles vão ter mais interesse em tentar colocar aquilo na alimentação deles, sabe? Em querer provar. Então é bem importante. Tem jogos para isso, tem inúmeras atividades de educação nutricional para ensinar para aquelas crianças. E é muito interessante que elas estão sempre abertas para o novo. Era muito bom, era uma coisa assim que eu amava fazer, sabe? Porque elas estavam muito abertas para conhecer, elas prestavam atenção, era muito bom. E é interessante, assim, a gente, enquanto escola, também fazer isso, porque às vezes com o pai eles não têm essa abertura, né? Quando o pai diz, não, é isso, muitas vezes o pai é rígido e aquilo e acabou, se a criança fica meio insegura. Mas na escola, quando vê os coleguinhas, por exemplo, tem muita mãe lá no colégio que faz, tenta colocar tal coisa para ele comer, para ver se ele come, ou pede para a professora observar se ele tem interesse de pegar um lanche do colega, porque às vezes quando ele vê novidade, ele vai se perguntar, é bom, gostoso ver o colega comendo, se anima, né? Com certeza. É importante fazer isso na escola também. Dentro de casa, às vezes, o pai ele não tem tanta paciência
para colocar aquilo de uma forma mais divertida, né? E aí é importante também inserir as crianças na preparação de algumas receitas, de algumas coisas, para que elas tenham maior interesse, deixar elas se sujarem um pouquinho. Não precisa ser uma super receita bem elaborada, mas levar essas crianças para a cozinha para que elas fiquem interessadas em comer aquilo que os pais estão tentando oferecer. Colocar aquilo de uma forma divertida, fazer algumas carinhas com a comida, enfim. Tem diversas formas, é ter paciência. Até para conseguir inserir esses alimentos na rotina, tanto dos lanches, né, que no caso na escola as crianças fazem os lanches, como na alimentação das outras refeições em casa também. Vai ter paciência. Acho que a palavra-chave é essa, de fato, paciência, né? Porque tentar mais de uma vez não quer agora, tentar de outro jeito, é uma mão de obra para os pais também. É verdade. Crianças acima do peso, quando elas estão muito acima, quando chega a obesidade infantil, como é que os pais devem proceder nessa situação? Primeiro, seria fazer com que a criança se torne uma criança mais ativa, porque é um dos fatores que vão auxiliar ali para que ela regule o peso. A gente sabe que hoje em dia as brincadeiras são muito mais virtuais do que brincadeiras de movimentar o corpo. Não precisa ser tanto tempo, mas colocar a criança aí para jogar bola, andar de bicicleta. Eu sei que nesse período de pandemia está um pouco mais complicado, mas brincar com a criança mesmo dentro de casa, de uma forma que faça ela ser mais ativa. Não ficar falando que ela tá gorda, que aquilo é ruim, de uma forma que deixe ela preocupada, sabe? E tentar ajustar algumas coisas na alimentação, levar para o nutricionista. Às vezes, não é importante, assim, fazer com que retire da alimentação das crianças o biscoito recheado, tirar todo, sabe? Mas reduzir a quantidade, inserir novos alimentos, para que aquele peso ele possa vir sendo reduzido. Eu tinha uma das meninas, das crianças lá na escola, que ela tinha obesidade. A menina, acho que tinha 3 anos, 2, 3 anos, a mãe dela mandava para lanche um pacote de biscoito recheado do grande. E, tipo, assim, é uma quantidade enorme. Então, é realmente reduzir a quantidade desses alimentos industrializados, desses alimentos mais calóricos, e inserir outros alimentos junto, uma fruta, um iogurte, coisas que deixem aquele lanche mais balanceado. Entendi. Então é importante também ter a consciência de não extinguir totalmente, né? Porque isso pode até gerar uma irritação, um trauma na criança, ela não querer ingerir novos alimentos por conta disso. Mas tentar balancear um pouquinho e mudando os hábitos aos poucos, né? Isso, com certeza. E mudando o hábito aos poucos, e no nutricionista ele vai estar fazendo tudo bem direcionado para ajudar os pais naquilo. Às vezes não é fácil fazer por conta própria, e por isso é tão importante a orientação profissional, para que a criança ela consiga perder aquele peso de uma forma tranquila, para que não venha desenvolver um transtorno de ansiedade ali porque retirou aquela comida que ela gostava tanto. Às vezes tem alguma relação com o sentimento mesmo, aquele alimento. Então tem que estar bem atento a isso também. Eu acho importante, né, nesse momento, principalmente na intervenção infantil, porque a criança não tem a consciência, a maturidade que a gente tem de entender a necessidade disso. Tu acha importante também a intervenção de algum psicólogo? Dependendo do caso, sim. Isso vai de cada caso, sabe? É muito importante assim, intervenção psicológica se a criança ela já está com um transtorno de ansiedade estabelecido ali. O trabalho do psicólogo com o nutricionista vai ser essencial.
O que o nutricionista, ele não consegue trabalhar tudo em relação a comportamento alimentar, vai conseguir trabalhar algumas coisas, mas o psicólogo, ele vai ter um olhar bem amplo em relação a por que a criança está comendo tanto assim. Às vezes não é só assim a alimentação familiar, às vezes ela está ansiosa por alguma coisa, às vezes está passando por algum problema em casa e está descontando na comida, então é bem importante estar atento a isso. Entendi. Nessa quarentena, muita gente desregulou totalmente a alimentação, né? Eu falo por mim mesma. Eu acho que eu engordei 5 quilos porque a gente que está acostumada a estar na ativa não para fazer lanche. Quem trabalha comigo, minha tia mesmo reclama que só, porque eu almoço e depois eu só janto. Eu não faço um lanche no meio disso. Eu não tenho esse hábito. E em casa a gente está comendo distante. Tu tem alguma dica para dar a gente agora na quarentena de como balancear melhor essa alimentação, como de repente, eu acho que muita gente comeu por ansiedade, como você disse, a incerteza do futuro, mas tem alguma dica para dar a gente nesse período de quarentena, como melhorar? Sim, entender, né? Primeiro passo é entender que essa é a nova rotina, até que as coisas mudem, porque no primeiro momento, acredito que a maioria das pessoas ficou esperando que isso passasse logo, e aí começou a comer por ansiedade, mas entender que essa é a nova rotina, organizar, né, essa nova rotina para manter horários mais adequados em relação à alimentação, buscar não descontar na comida, e aí a organização ela vai ser primordial nisso, né? Organizar as refeições da semana, ver o que vai dar para colocar, né, no cardápio daquela semana. Evitar pedir tanta comida fora, preparar as próprias refeições, sabe? Para tentar manter o mais equilibrado possível. É claro que a alimentação rica em açúcar, em gordura, ela tende a gerar maior recompensa, né? Maior sensação de alegria, muitas vezes, mas é entender que a comida ela não vai resolver o problema. A gente tem capacidade de pensar, poxa, será que o que eu estou querendo será que isso que eu estou sentindo é realmente uma fome física ou será que isso é uma vontade de comer? É se autoanalisar para não colocar a comida no lugar de uma tristeza, de uma angústia que está passando no momento. É colocar para pensar por que daquela refeição naquele momento. Será que cabe realmente comer uma alimentação mais calórica ou será que dá para deixar um pouquinho para depois? Não estou dizendo que isso não pode fazer parte das nossas refeições, porque ninguém é um robô que nunca vai comer um bolinho de chocolate, uma coxinha, enfim, essas coisas que todo mundo gosta. Mas é saber o momento certo de inserir e não fazer disso um hábito, porque depois, para mudar isso, fica mais complicado. Porque é uma coisa que pode se estender para depois da quarentena, sabe? E aí começar a inserir esses alimentos demais no dia a dia vai ser prejudicial para a saúde. Entendi. Vou te fazer algumas perguntas agora que algumas mães fizeram. Tá certo. Teve uma mãe que comentou que o filho dela fazia as refeições normais. Eu acredito que ele tem 4 anos. Ela comentou, mas agora eu esqueci. Mas eu acho que sim, 4 anos. E agora ele está tendo resistência de comer essas que a gente chama de comida de panela, né? Arroz, feijão, macarrão. Tu tem alguma dica para dar para ela? Ela pode oferecer outros tipos de alimento que não seja arroz, feijão, macarrão e que tenha nutrientes bons, né? Bons carboidratos, batata doce, enfim, oferecer de uma forma diferente, diferente ou um tipo de feijão diferente, ter paciência com a criança, né? Tentar perguntar por que ela não quer comer, o que é que ela não está gostando, e oferecer de forma diferente, tentar inserir
ela na rotina do preparo dos alimentos. Eu sei que às vezes isso é complicado, mas se a mãe ela puder fazer isso, é bem interessante para que a criança ela tenha mais atenção ali em como é preparado, sabe? É basicamente isso. É tentar perguntar o que é que ela tem vontade de comer, o que é que a criança está com vontade de comer. E não necessariamente para a alimentação ser saudável, tem que ser aquele arroz, feijão, macarrão todos os dias. Pode variar, pode colocar outras coisas, sabe? Outro tipo de preparação ali. Entendi. Então, acho que a dica é ter um pouquinho de paciência, tentar inserir de forma diferente e variar um pouquinho, que a criança, de repente, pode ter até enjoado, né? De estar comendo Isso. com frequência. Até a gente mesmo Outra enjoa, até porque não a criança, né? É verdade. Outra pergunta que uma mãe fez foi se a criança se diz vegana ou vegetariana. Como é que ela deve proceder? Ó, se a criança ela é vegana ou vegetariana, é oferecer alimentos que façam parte daqueles grupos alimentares que estão inseridos ali, né? Que vai ser exceto a carne, e procurar orientação profissional para, no caso de fazer alguma suplementação de vitamina. Muito conhecida a suplementação de vitamina B12, né, quando a pessoa ela é vegetariana ou vegana, e fazer preparações que se adequem ao paladar da criança, né? E ver também a idade dessa criança, se ela já está com um hábito alimentar, um comportamento alimentar já bem estruturado, se é isso que ela quer realmente. A criança em questão eu conheço, ela tem 8 anos. Pronto, é isso. É procurar a orientação profissional e colocar dentro da refeição dela as coisas que fazem parte desse cardápio. Respeitar se ela realmente quer aquilo e ver se não tem alguma modinha por trás, influência de algum amigo, enfim. Mas não tem problema nenhum a criança ser vegana, vegetariana, assim. Só realmente buscar orientação para que não venha a faltar nenhuma vitamina e mineral para ela, sabe? Então, nessa situação, é importante mesmo assim, procurar um médico, fazer o exame mais específico para ver se ela precisa de suplementação. Isso. Correto? Isso. Outra pergunta. Quando estava virando aqui, é porque eu estava anotando, as perguntas estavam surgindo para eu não esquecer. Arroz, salsicha e cuscuz. Tem uma criança que gosta muito de comer essas 3 coisas. Engorda. Se consumido em excesso, sim. Dá para inserir na rotina alimentar da criança, dá. Agora, aquilo ela não vai poder comer só arroz, salsicha, macarrão, essas coisas, não. Em relação à salsicha, ela vai ter muito conservante ali, né? Não é interessante estar sempre presente na alimentação, não. Sabe? É tentar colocar em momentos pontuais, não tirar de vez e oferecer outras coisas para variar a alimentação da criança. Uhum. Tentar variar, né? E principalmente embutido, né? Embutido em si já não é interessante, né? Oferecer com frequência à criança. Além de ser, pode ter Né? conservante. Isso. Comida de milho tem ferro. Comida de milho não tem uma quantidade grande de ferro, né? Agora, as farinhas de milho que a gente tem, o cuscuz, eles são enriquecidos com ferro por fora, por conta da deficiência que se tem da população brasileira mesmo, sabe? Então, é instituído isso que tenha que seja enriquecido com ferro, mas não é uma fonte de ferro. Fonte de ferro feijão, no caso de ferro não M, né, que é aquele ferro menos biodisponível, mais carne vermelha, fígado. É como o sódio, né, que foi inserido no sal porque a população estava com deficiência, aí o governo arrumou um jeito de ajudar a população, digamos assim. Isso. Entendi.
doce após o almoço faz mal? Não, Docinho. não e sim. Se for em quantidade exagerada, pode fazer mal. Mas é importante, até que seja depois do almoço, para que não tenha uma carga glicêmica ali elevada se você consumir ele num momento que você não vai estar digerindo outros alimentos. É interessante até consumir depois do almoço uma quantidade de cerca de 30 gramas de doce, que equivaleria ali a 4 quadradinhos de chocolate, por exemplo. Além do que, esse doce também pode ser em formato de fruta, né? Ah, Tem algumas frutas secas que têm uma quantidade maior de açúcar. Também seria interessante. se fala muito de o prato, quanto mais tiver colorido, melhor. Isso é interessante para a criança também. A mãe perguntou assim, quantas cores deve haver no prato de uma criança? Eu acredito que ela quer dizer quanta variedade de coisas assim deve haver no prato da criança. Assim, quanto mais colorido, melhor, mas pelo menos 5 cores no prato, né? É interessante. Aí variar na questão de fruta, de verdura, salada, carne, pode ter feijão, arroz, enfim. Mas variar realmente essa questão de frutas e verduras ali na hora do almoço. O interessante é que pelo menos 5 cores no prato da criança para que quer dizer que as cores têm muito a ver com o tipo de nutriente que a comida está fornecendo, né? Isso mesmo. Alguém vai concluir? Não entendi o que tu disseste. Não, é isso mesmo. Concordei. Pronto. Alguém perguntou, comida de milho para quem está gripado ou tossindo é ruim, é? Eu nunca fiz nenhuma pesquisa a respeito do milho, ele influenciar nessa questão de síndrome gripal, de vacinal, não. Eu não Mas posso acredito afirmar, não. Eu acredito que seja mais crendice. Eu nunca ouvi falar sobre isso, esse tempo todo que eu que eu fiz faculdade, enfim, formação, eu nunca vi que faz mal para as pessoas. biologicamente, então, não tem pesquisas Eu não tenho mas crendice popular mesmo. isso. Eu acredito que seja. Desculpa, não entendi. Não, eu acredito que seja isso mesmo. Comer ovo cozido todos os dias é saudável? É saudável. É saudável dentro de uma alimentação equilibrada, não vai fazer mal nenhum. O ovo vai ter proteína e outras vitaminas e minerais que, compondo com uma alimentação equilibrada, vai fazer bem, não vai fazer mal, não. Inclusive para o idoso, correto? Inclusive para o idoso, porque tem colina, eu acredito que seja a colina, que é muito importante para a questão visual. E ela é rica também em vitamina A, gema do ovo, é bem importante aí. Ah, entendi. As perguntas terminaram. A live também já está quase batendo o horário. Eu queria te agradecer por ter aceito, né, primeiramente, a nossa proposta de participar da nossa live, agradecer pelas dicas, pelas instruções que você deu. E é isso. Muito obrigada, Iris. Vou deixar o teu contato salvo lá. Eu, inclusive, já deixei o Instagram Iris Rosa Nutri. Tá certo? Tá certo. Iris Rosa Nutri, tá certo sim. Teu Insta. Tá fazendo atendimento online, não tá nessa quarentena? Estou fazendo atendimento online via videochamada. E aí a gente tá fazendo todo o protocolo, exceto assim, a avaliação física em si, mas dá para fazer diversas modificações, mesmo sendo nesse período de quarentena e à distância, né? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, que eu vou estar passando todos os detalhes, tá bom?
E é isso, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal fazer essa live, foi muito bom para mim poder esclarecer um pouquinho mais, né, sobre nutrição e tirar as dúvidas do pessoal. Obrigada, Iris. Obrigada, gente, que participou. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem mandar no meu direct. Eu vou encaminhar para a Iris e para responder a dúvida de vocês. E aí, se tiverem precisando de uma nutricionista, fica aí a nossa indicação. Ela, inclusive, está fazendo atendimento nessa quarentena, nesse isolamento que a gente está passando. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Fica aqui nossa live. Nossa próxima live vai ser com uma psicóloga. Ela é especialista em logoterapia. Eu não conhecia. Vai ser voltada para as mães e para os pais, para quem está convivendo nesse momento diferenciado, para todos nós, né, que estamos passando por isso. E aí eu espero vocês. Outro dia, acho que semana que vem eu estou postando a chamada e aí pesquisem sobre a logoterapia para ter perguntas para fazer para ela e ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa área de pesquisa dela. Vai ser muito legal. Um beijo, tchau, tchau.